Davi sabia o que muitos não sabiam. Em 1 Samuel, capítulo 17, o exército israelense escolheu os filisteus e seu formidável campeão, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. A atitude de enfrentar e lidar com qualquer coisa reconhecida como perigosa, difícil ou dolorosa, em vez de se afastar dele, é uma qualidade de ser destemido ou corajoso. Essa é a definição de confiança do dicionário Webster's New World. O exército dos filisteus se posicionou para a batalha perto do Vale de Elá, situado a sudoeste de Jerusalém e nas proximidades de Gate. Saul e seu exército reuniram-se nas proximidades, com o Vale de Elá dividindo-os. Um atleta chamado Golias saiu do acampamento filisteu diariamente durante 40 dias, desafiando os exércitos de Israel ao enviar um oponente digno. Vemos o que aconteceu aos israelitas quando Golias apareceu, 1 Samuel 17, versículo 11. Ou quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram consternados e com muito medo. Golias não era nada para ser considerado garantido. O homem era realmente enorme, com uma ponta de lançamento pesando aproximadamente 15 libras e um peitoral pesando cerca de 125 libras, ele media entre 9 e 11 pés de altura. Seria imprudente subestimá-lo como adversário. Era normal que todos no campo tivessem medo. Até o rei estava com medo. Como os soldados normais podem ter coragem, se o rei estiver com medo? Certa ocasião, quando Davi estava trazendo suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos na frente de batalha, ele respondeu às provocações do gigante e viu o medo nos rostos dos soldados hebreus. Davi também poderia ter ficado com medo porque ninguém o respeitava. Primeiro, ele não recebeu nenhum respeito por causa de sua juventude. 1 Samuel capítulo 17 versículo 26 a 30, Bíblia Amplificada. Então Davi falou aos homens que estavam com ele o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover de Israel a desgraça de seu insulto. Pois quem é este filisteu incircunciso que ele escarneceu e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os homens disseram a ele que isso é o que será feito para o homem que o mata. Agora Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse ao homem e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi, e ele disse: Por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas no deserto? Eu conheço sua presunção, excesso de confiança, e o mal do seu coração, pois você desceu para ver a batalha. Mas Davi disse: O que eu fiz agora não foi apenas uma pergunta inofensiva. Então Davi se atrasou de Eliabe para outra pessoa e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta da primeira vez. Seu irmão pensou que ele era apenas uma criança em busca de emoção. Além disso, o rei Saul pensou que Davi era jovem demais para enfrentar Golias. Em 1 Samuel capítulo 17 versículo 31 a 33, Bíblia Amplificada. Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens contando isso a Saul e ele mandou buscá-los. Davi disse a Saul que a coragem de ninguém falha por causa dele, Golias. Seu servo sairá e lutará contra este filisteu. Então Saul disse a Davi: Tu não podes ir contra este filisteu para combatê-lo, pois você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a juventude. Depois de um tempo, Saul coincide com a batalha entre Golias e Davi. Agora você pensaria que depois disso, David agora será respeitado, mas até o mesmo Golias, a causa do problema, o desrespeitou. Em 1 Samuel capítulo 17 versículo 41 a 43. O filisteu saiu e se mudou de Davi com seu escudo à sua frente. Quando o filisteu olhou em volta e viu Davi, ele zumbiu e menosprezou ele porque ele era apenas um jovem com uma tez avermelhada e uma aparência bonita. O filisteu disse a Davi: Sou um cachorro para que você venha até mim com cajados de pastor? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses.
Davi descobriu seu irmão Saul e Golias naquele dia, e os três não descobriram grande confiança nele. Mas por que ele continua avançando? Chutando tudo diz respeito a cada passo. Alguns nos desprezarão por vários motivos. Para alguns, pode ser por causa da idade, seja jovem ou velho. Que ninguém te despreze por causa da sua juventude, mas seja um exemplo e estabeleça um padrão para os crentes na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza moral, em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12. É lamentável que alguns indivíduos menosprezarem involuntariamente os jovens, rotulando-os como a igreja de amanhã. Além disso, há quem acredita que quando uma pessoa atinge uma determinada idade, ela não é mais capaz de contribuir para a sua comunidade espiritual. Alguns duvidam das nossas capacidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes temos medo porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Às vezes somos como os israelitas de antigamente quando o rebanho deu mau relatório dos 10 espiões sobre a terra de Canaã. Lá vimos os Nefilim, os filhos de Anak, uma parte dos Nefilim, e éramos como gafanhotos à nossa vista e assim estávamos à vista deles. Números capítulo 13 versículo 33. A questão é por que Davi não estava com medo de Golias, enquanto todos os israelitas estavam. A resposta é: porque ele sabia o que muitos não sabiam. Eles não podem fazer nada sem Deus. É o Senhor quem luta nossas batalhas. Davi disse ao gigante: Você vem até mim com espada, lança e dardo, mas eu venho até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. A luta de Davi não era sua, era de Deus. Davi também sabia que ele era um vencedor e não um perdedor, um triunfador e não um fracassado. Mesmo quando outros procuraram desencorajá-lo, ele foi além. Como um jovem pastor, ele já derrotou um leão e um urso, e ele sabia que também poderia derrotar o filisteu. Ele teve fé em Deus, e ele teve fé em si mesmo. Podemos aprender com Davi. Precisamos enfrentar nossos medos. Precisamos confiar em Deus e em nós mesmos. Precisamos entender que somos vencedores e não perdedores, e que o Senhor luta nossas batalhas. Então, não importa o quão grande seja o nosso problema ou inimigo, não devemos recuar, devemos enfrentá-lo com coragem. E aí, gostou dessa história inspiradora? Se sim, deixe seu like e compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de coragem e fé para todos os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos repletos de inspiração e motivação. Junte-se à nossa comunidade e vamos crescer juntos. Até a próxima aventura!